Mas boa tarde. É porque eu estou pensando em outras melodias, outros caminhos. A ideia já está construída, então nós iremos sim realizar esse a construção da nossa música ainda construiremos a música, até porque os meus planos é quando nós voltarmos às aulas, as aulas voltarem ao normal, nós cantarmos essa música em um coral do sexto ano. Nós apresentarmos essa música, uma coisa que nós compomos, uma coisa que foi inspiração nossa, né? Então vai dar certo, tenham calma. Hoje nós vamos falar um pouco do que a gente já tinha falado antes. Pronto, aí eu quero pedir até a vocês, nas nossas aulas, sempre mantenham o microfone desligado. Sempre mantenham o microfone desligado. Por quê? Eu estava assistindo alguns vídeos e algumas aulas, várias pessoas conversam assuntos paralelos, às vezes no microfone, e acaba que atrapalhando um pouco o entendimento. Professor, com Oi. licença, desculpa interromper, mas o que você acha disso? A gente pede no chat para perguntar e Isso, exatamente. Exatamente, tá? Exatamente assim é a minha ideia. Quando alguém quiser falar, coloca no chat. Fala, posso falar? Aí vai. Exatamente. Vai dar certo. Agora eu só peço a compreensão de vocês, porque às vezes eu não acompanho o chat. Aí o que acontece? Eu não vou ver as mensagens, mas quando eu termino de falar o que eu preparei, eu vou e leio o chat. Porque às vezes, quando há essa interrupção de vocês para comigo, eu perco a linha de raciocínio. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a intensidade. Vamos dar continuidade a um assunto que nós falamos da aula anterior da semana passada, falando um pouco sobre a tonalidade da nossa voz, né? A tonalidade da nossa voz, os sons que nós emitimos, como existe a música no nosso falar, no nosso discurso, e como o estudo da música serve para nos ajudar na nossa leitura, no nosso diálogo com o colega, no diálogo com os professores, nos nossos seminários e apresentações na sala de aula. A música está presente em todas essas situações, essas ocasiões, a música está presente. Então, primeiro vamos falar, acho que todo mundo, mesmo que não goste da idade de vocês, boa tarde. É tudo ótimo. Mesmo que a idade de vocês ainda gostem muito de desenho, animes, séries, mas às vezes, por acaso, vocês devem assistir algum desenho animado. Desculpa, perdão, jornal. Né? Por acaso, vez ou outra, vocês assistem um jornal. Jornal. Gente, lembra dos microfones desligados, por favor. Lembra dos microfones desligados. Vai falar alguma coisa? Bota no chat primeiro, depois liga o microfone. Para quem está chegando agora, eu vou só ressaltar. E isso vai ficar para todas as aulas, gente. Até as aulas dos professores. Eu vou até dar esse auxílio. Vocês primeiro falem no chat e depois liguem o microfone. Não liguem o microfone de uma vez, porque quebra o raciocínio da aula. Beleza? É um aviso para todo mundo. O que acontece? Voltando. Vocês já assistiram algum jornal e não sei se vocês prestaram atenção, se vocês perceberam, mas todo jornalista, a maioria dos jornalistas, ele tem um padrão de fala. Ele tem um padrão de fala. Principalmente no Jornal da Globo. Eles têm... Já, Time. Já tu fala. Vou anotar aqui. Mentalmente. Eles têm um padrão de fala, né? Já começa o jornal, boa noite, eu sou, por exemplo, como se eu fosse jornalista. Boa noite, meu nome é Carlos Vitor, e esse é mais um Jornal da Globo.
Então, é uma fala grave, que está sem muito sentimento, sem muita impostação, uma fala mais grave e reta. É um som reto. Pode falar, Taimon. Taimon? Pode falar, tu queria falar. Ah, então pronto, continua. Ele tem uma fala reta. Ele vai ter uma fala totalmente bem reta mesmo. Ele vai falar as coisas bem reta. É um som contínuo, um tom só. E nós precisamos dessas questões dos tons. Eles nos ajudam a expressar algumas coisas e prender a atenção de quem está nos ouvindo. A questão, tem muitas pessoas que usam isso naturalmente, por instinto. Elas usam essa troca de sonoridade por instinto. Por exemplo, o professor no fundamental de vocês, no infantil de vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas ele sempre procura falar de uma forma mais aguda, né? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Ele vai ser aquela coisa bem para cima, bem aguda. Ele vai sempre tentar passar essa vibração positiva. Bom dia, tudo bom com vocês? Como foi o dia de vocês? É assim ou não é? É. É? Queria que o senhor fizesse isso. Quem? Eu faço direto. Faço direto. Vocês querem que eu faça mais do que isso? Professor, as pessoas que falam desse jeito são? Oi? Quem são as pessoas que falam dessa maneira? Elas têm um tom mais agudo, não é? Tipo... Sim, aí elas... Quem são elas? Sim, que o senhor deu o exemplo. Pronto, são os professores, as professoras. São as pessoas que querem chamar a atenção de vocês e querem, por exemplo, principalmente no período manhã. Por quê? Tem razão, professor. No período da manhã, todo mundo vem sonolento para a escola, né? Acorda cedo, que vai se arrumar, né? Vai se arrumar, vai tomar banho, vai se arrumar, tomar café, e às vezes ainda mora muito distante da escola. Então a pessoa chega na escola sonolenta, né? Então a professora busca trazer essa dinâmica na voz, mesmo que não estudada, mas instintivamente. Ela vem para trazer essa alegria para vocês. Bom dia, né? Tudo bom com vocês? Faz até aqueles... quando ela faz os fantoches, o teatro de fantoches, as vozes dos bonecos sempre são muito agudas. Sempre quando o tio Tom entra aqui, ele entra com um sorriso de cabeça para baixo. Vocês... Eu já entro sorrindo, gente. Professor, o engraçado de uma coisa... Professor, o senhor acha que muita... Não, o senhor mesmo. O senhor tenta... O senhor fala desse tom agudo com a gente para chamar a nossa atenção ou o senhor fala dessa maneira mesmo? Eu chamo para chamar a atenção de vocês. Eu procuro ser o mais dinâmico possível. O meu modo de falar sempre ele muda. E há muita música no meu modo de falar. Por quê? Eu sempre estou mudando o ritmo no qual eu falo e a tonalidade no qual eu falo. Exemplo. Quando eu vou dar uma explicação para vocês, eu vou ler um texto, uma explicação que venha ou vai cair num conteúdo de prova, de avaliação, que vocês têm que se deter mais, eu sempre procuro falar mais compassadamente. Né? Eu dou uma pausa de uma palavra para outra, de uma frase para outra. Eu sempre procuro falar mais lentamente. Agora, quando são assuntos populares que eu falo para nós nos descontrairmos, brincar, tirar um pouco a tensão da aula, aí eu busco falar um pouco mais rápido, eu busco falar um pouco com as mãos, mudando a tonalidade da minha voz,
Eu sempre tento fazer isso. Então, geralmente você faz isso para chamar atenção, mas isso também está em constante mudança, né, com o Senhor? Em constante mudança, exatamente. As minhas frases estão em constante mudança, porque eu tento trazer uma dinâmica, um diferencial, para não ficar aquela coisa tão chata, tão monótona. Eu acho que eu consigo fazer isso muito bem com vocês, né? Eu prendo bastante a atenção de vocês. Mas isso tudo com o tom da voz, né? Então, o tom da voz é o que altera a mensagem. A voz reflete muito na imagem que fazemos das pessoas no mundo corporativo, né? Através dela, as pessoas conseguem identificar o estado de espírito das outras pessoas, né? As emoções, os outros aspectos psicológicos. Isso tudo é importantíssimo. Sempre tem aquela pessoa que transmite o seu humor pelo som da sua voz, né? Pelo bom dia, que eu já falei. Por exemplo, se eu... Pode, Gabriel. Tipo, quando uma pessoa vai falar bom dia, ela tá transmitindo uma mensagem feliz. Mas se ela falar bom dia, aí não vai ser um bom dia. Exatamente. Quando ela fala um bom dia, é uma mensagem de felicidade, alegria, né? Agora, quando ela fala bom dia, é preguiça. Só basta vocês fecharem os olhos, né? Todo mundo fechar os olhos e ouvir aquela voz, bom dia. Ou se você vê aquela voz, bom dia! Vai vir duas imagens na sua cabeça, porque primeiro, o nosso cérebro, ele sempre vai ligar imagens, porque o sentido que nós mais usamos é a visão, né, para reconhecimento. Então, a nossa visão é muito aguçada. Então, quando você ouvir certa voz, você vai vir uma lembrança na sua cabeça em forma de imagem, né? Quando eu falei do bom dia das professoras, com certeza veio à cabecinha de vocês muitas professoras, a imagem das professoras, né? Seja ela quem for, Nirinha, ou Camila, ou tia Brena, seja lá ela quem for. Veio alguma professora na cabeça, ou professor, veio na cabeça de vocês, mas veio a imagem. Não veio o som da voz da pessoa. Mas nós podemos treinar para lembrar também da voz, né? Tipo, é muito comum, né, as pessoas decorarem o som. Vamos lá. Peraí. Então, vamos lá. É bem comum isso. Por exemplo, vozes vibrantes são associadas a indivíduos com alta capacidade de percussão e agudos individuais mais frágeis, né? Então, que são vozes mais vibrantes, são vozes mais fortes, mais alegres, elas geralmente são lembradas a estilos mais percussivos, mais dançantes, né? Uma voz, como por exemplo, quem é comum achar pessoas otimistas, sim. Tá perguntando se é comum achar pessoas otimistas? É assim a pergunta? É uma pergunta? É pelo som da voz. Pessoas otimistas, elas têm essa vibração na voz. Elas têm essa alegria. Elas têm uma motivação no falar delas. Já as pessoas pessimistas, elas sempre vão falar assim. Vão falar grave, né? Sem muita motivação no falar. Igual o Batman. Quando você fala grave, o que acontece quando você fala grave? O grave, e para você emitir uma nota mais grave, exige menos ar na voz. Então a voz vai sair bem mais fraca do que uma voz aguda. Uma voz aguda vai sair um som bem mais interessante. E a música, vou já passar para vocês. A música está aí,
nesse falar. Por exemplo, eu dou um dó, eu vou falar nesse tom de dó. Eu vou falar para vocês um pouco dessa aula. Então, esse tom é o tom de dó. Eu estou falando em tom de dó. Né? Eu vou aumentar para sol. Eu vou falar nesse tom. É o tom que está sol. Eu vou falar para vocês. Né? Existem vários tons na nossa voz. Botei um si, mas o si é alto, então eu vou baixar para um grave. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, no nosso falar, existe música, existe tom na impostação da nossa voz. Miguel tá perguntando, vou ler tua pergunta, viu, Miguel? No sentido música, a pessoa deve seguir deve ser o tom da música, tipo, só uma vez mais fina ou uma vez mais grave. Vamos lá. No nosso falar, musicalmente falando, nós temos que ter uma variação dessas notas. Nós temos que falar de usar tonalidades diferentes para frases diferentes. Exemplo. Só um exemplo, vou continuar a frase. Miguel, tu vai pra rua hoje? Uma pergunta, né? Indagação. Miguel, você comeu... Miguel, o que você comeu no almoço? Né? Miguel, o que você comeu no almoço? Papá, 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 papá. É só para você lembrar. Esse papá, papá, papá é só para ver só o som sem a frase. Não é uma frase reta. Uma frase começa a nota aguda, no meio da frase a nota, o tom baixa e no final o tom iguala ao tom do começo. Miguel, você almoçou hoje? Miguel, você almoçou hoje? Entenderam? Uma frase mais ou menos... Imaginem que essas duas pontinhas aqui são as pontinhas de afinação. Aqui e aqui. Aqui. Olhem para cá. Aqui. E aqui. Afinação. E essa afinação é a linha reta. Né? Vamos botar, essa frase é uma linha reta. Então, a frase que eu falei. Aqui, ó. Miguel, o que você comeu hoje? Vamos supor que ela vem assim, ó. Depois iguala. Vocês estão quase entendendo. Vocês estão entendendo? Bota aí no chat. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Já a frase do jornalista, ela é uma frase reta. Como, por exemplo. Taimo também não. Ninguém está entendendo, gente. O Miguel tá. O Ronald está. A Clarinha tá. Gabriel Ribeiro está. Vamos lá, Yasmin está. Vamos lá. Estou sem sombra de dúvida. Ótimo, graças a Deus. Professor, eu vou sair porque o meu Meet está bugado. Então vamos lá, vou explicar de novo. Igual você disse o exemplo, Miguel, você foi para a rua, não pode ir para a rua. Vamos lá, deixa eu explicar de novo. Explicar isso de novo. Ó, aí. Não é inconscientemente nós construímos frases musicais com o nosso diálogo. Por exemplo, eu estou tendo um diálogo com vocês, né? Estou usando a tonalidade da minha voz, uma tonalidade aguda. Eu posso mudar essa tonalidade quando eu quiser. Como, por exemplo, posso falar bem mais grave, né? Como fosse para me passar uma mensagem mais séria. Quando as pessoas passam uma mensagem mais séria, elas falam grave. Vocês já prestaram atenção?
Como, por exemplo, vocês já levaram carona do pai de vocês? Quando o pai de vocês dá um carona com vocês, ele só descrevam aqui no chat qual a intensidade com que ele fala, como é que vocês percebem o falar dele, quando eles estão dando uma bronca. Bem grave, né? Miguel Ângelo, passe para dentro. Não é assim? Miguel Ângelo, saia da rua. Estou usando o Miguel, porque o Miguel vai ser minha cobaia hoje. Um tom bem grave, né? Professor, se ele tá tendo um tom, se é grave, se ele fala grave e tem um tom muito alto, fala muito alto, continua sendo grave, né? Então, eu falei para vocês que, vou te responder a tua pergunta, existe uma diferença entre som, altura do som, intensidade de som e tom. O que é tom? Tom é isso aqui. Isso é um tom de sol. Sol. Isso é um tom. Agora, a intensidade desse som o indivíduo que está emitindo som que vai controlar. Se você quer fazer bem alto, se você quer fazer mais baixo. Tipo, não importa se a intensidade com que esse som ele é emitido, se ele é baixo ou se é alto, ela não vai mudar o tom. A frequência que você vai emitir não muda o tom. Por exemplo, eu posso fazer um sol em um som mais baixo. Sol. Ó. Sol. Eu posso fazer sol bem mais alto e ele não vai deixar de ser sol. Sol. Eu posso fazer intermediário. Sol. E posso fazer. O senhor falou bem alto, começou a chiar. É porque o som não é propício para isso. Aí sim. Então, a altura, a intensidade de som é diferente de tonalidade. Deu para discernir agora, Taimo? Sim, senhor. Deu certo. Sim, senhor. Obrigado. Aí tu conseguiu entender? Tá vendo claramente mesmo? Sim, senhor. Deu certo agora. Então, a altura do som não vai modificar o tom. Se eu tô grave, por mais que eu fale muito alto e esteja no som grave, vai continuar grave. Vai continuar grave, exatamente. É isso aí mesmo, tá? Show de bola. Por exemplo, um tom bem grave aqui. Professor, o senhor pode repetir que eu não entendi. Posso. Deixa eu... Pera ainda. Só pegar uma música aqui que tem um tom bem grave para mostrar para vocês. Tocando o coração. Ai, Jesus. Vai dar certo. Tenha calma. Vamos lá. O que acontece? O som, Maiane, ele é diferente. A intensidade do som da sua voz não altera a tonalidade. Como, por exemplo, eu estou falando... É melhor explicar numa música. O som é diferente de tonalidade. Tonalidade, eu posso emitir um som, por exemplo, sol, som de sol. Sol. Sol, sol. Esse é um tom de sol. Eu posso fazer esse tom de sol na intensidade que eu quiser. Na altura bem mais alta, numa altura bem mais baixa. E isso não vai mudar a tonalidade. Vou fazer bem alto. Sol. Eu vou fazer ele mais baixo, mais contido. Sol. Sol. Não deixou de ser sol. Vou fazer ele mais médio. Região intermediária.
Sol. Então, a intensidade no qual eu emiti esse som não alterou a tonalidade. Entendeu agora, Maiane? Pode botar no chat, se entendeu? Sim, eu entendi, professor. Espera ainda. Vou fazer essa música para vocês. Qual é a música? Vocês não vão conhecer, provavelmente, mas é só para vocês terem ideia. O nome da música é Rasgando o Coração. A música é Rasgando o Coração. Mas lembra, Gabriel, de sempre perguntar no chat primeiro antes de falar, macho. Ah, tá bom, desculpa. Esquece não. Ai, Jesus. Vamos lá. Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. Então, é bem grave. Vocês estão ouvindo? Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. O som é grave. O som é grave. Mas está claro, dá para ouvir, não é? Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. É porque é só o começo, essa parte grave, ó. Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. Esse pra ti da música é bem grave. Então, mas eu tenho que fazer que ele saia com clareza para vocês, né? É o que traz dinâmica à música. Algo acontece. Agora eu vou fazer essa música, tentar fazer ela o mais baixo possível. Depois eu vou tentar fazer ela o mais alto possível. Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. A mesma tonalidade, Ré e Sol, duas notas. Ré e Sol. Eu usei, não sair do tom, só diminuir a intensidade, o volume da minha voz. Agora eu vou tentar fazer ela o mais alto possível. Algo acontece quando rasgo o meu coração pra ti. Tá entenderam? Entenderam? E eu cantei esse pedacinho dessa música para vocês terem uma noção, uma percepção dessa troca de sons, dessa sequência. Então, vocês viram, então, como o Gabriel falou, a Cleide Paula também está falando. A música começa mais aguda e depois... É o Caio, né? Pode falar, Caio. Ô, professor, eu não sei como, mas eu tava no chat aberto, aí do nada mandou essa coisa aí no chat. O Caio Henrique, número 4, sexto ano, mandou. Tá bom, Caio. Tava com o chat aberto, do nada mandou, velho. Desliga o microfone agora. Aí o que acontece? Quero que vocês entendam que do mesmo jeito que as músicas, elas têm uma sequência de melodia, uma sequência de notas que formam a melodia, né? Assim é a nossa fala. Eu vou prender vocês
Deixa eu ver aqui. Alguém botou alguma coisa que eu não vi? Não. Estou vendo tudo. Então, vamos lá. Uma fala tem tem várias notas na frase que eu falo. Eu posso começar falando nessa frase bem aguda, depois eu estou falando bem grave. Depois eu posso falar bem mais grave ainda. E eu posso voltar para o agudo. Depois volto para o grave. Às vezes permaneço no grave. E às vezes eu volto para o agudo. Então, do mesmo jeito que existe essa sequência de notinhas na música, existe na nossa fala, no nosso diálogo. E nós precisamos entender isso para que nós possamos melhorar o nosso diálogo, melhorar a nossa oratória, melhorar nossas apresentações de seminários, você está entendendo? Espero que sim, viu? Preste atenção. Olha, tá vendo quando eu quero chamar a atenção de vocês? Eu vou falando mais alto, já muda tanto a tonalidade como o som da minha voz. Professor, o senhor só está querendo dizer que nós podemos mudar o tom de voz quando nós quisermos? E em que situações nós podemos mudar? É isso que você quer dizer? Isso sim, exatamente. Quando eu vou fazer um discurso mais sério, uma notícia mais triste, ou uma notícia muito séria, eu tenho que usar uma tonalidade, né? Aconteceu, para falar o que aconteceu. Como, por exemplo, gente, eu tenho uma notícia muito séria para dar para vocês hoje. Infelizmente, vocês vão ter aula sábado e domingo, para compensar os dias que perderam no começo do ano. Né? Então, tenho que vir falando bem sério. Agora, se eu vim dar uma notícia alegre, gente, a partir de hoje, não teremos mais aula. Aí vocês vão ficar toda hora alegre, né? Né? Mas isso é uma notícia ruim. Isso é uma notícia ruim, mas eu sei que vocês não queriam estar tendo aula. É sério. Estou tão feliz. Ei, professor, é sério? Não, Caio. Tu sabe que não. Ah, professor. O senhor nos enganou, o senhor nos trollou. Não trolei, não. Eu disse para vocês que dizer uma situação hipotética. Não existe. Um exemplo, né, professor? Um exemplo. Exemplo, exatamente. Vocês que se A enganaram. gente não sabe o que significa hipotético. Situação hipotética é uma situação que não existe. Pronto, o senhor avisa a próxima vez. Pronto. Foi uma nostalgia. Só um momentozinho de nostalgia pra gente descontrair, brincar um pouco. Bom, gente, no mais, nosso conteúdo encerra por aqui. Faltam uns 4 minutos para acabar a aula, mas como a gente já conseguiu nós já conseguimos absorver tudo, né? Então, TV, professor? não tem atividade. Ótimo. Aí ia perguntar. Certo, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Recreio. Recreio. Hora, dúvida do senhor. Tchau, professor. A tonalidade do senhor é tenor. Oi? A tonalidade. Tchau.